Olá, vamos mergulhar hoje num texto fundamental, que é Gênesis capítulo 2. Nele, a gente encontra os detalhes da criação da humanidade, investiga o grande mistério geográfico do Éden e, olha só, acompanha o estabelecimento da primeira instituição de todas, o casamento. É uma verdadeira exploração das nossas origens mais profundas. Vamos começar! E a primeira grande questão que Gênesis 2 nos apresenta é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Onde, afinal de contas, ficava o Jardim do Éden. O relato nos dá algumas pistas bem importantes. Ele descreve um grande rio que depois se divide em 4. São esses rios que vamos usar como nosso mapa para tentar desvendar esse lugar tão ancestral. Mas, antes de sair seguindo as pistas geográficas, a gente precisa dar um passo para trás e entender o contexto. Para a gente compreender a criação do lar da humanidade, primeiro temos que entender o que a gente poderia chamar de assinatura do Criador, que é revelada bem no finalzinho da semana da criação. O texto diz que Deus descansou no 7º dia. E o ponto aqui, veja bem, não é cansaço, de jeito nenhum. Na verdade, o descanso divino é uma declaração de que a obra estava completa, perfeita. Esse ato é tão fundamental que estabeleceu um padrão para toda a humanidade, um ciclo de trabalho e, claro, de descanso. Outra coisa muito interessante é que a narrativa muda a forma como se refere a Deus. Começa a usar Senhor Deus, ou, no hebraico original, Yahvé Elohim. Essa combinação é, uau, muito poderosa. Pense bem, Yahvé é um nome pessoal, o nome da aliança de Deus com seu povo. Já Elohim é o título dele como Criador soberano de tudo. Juntar os dois mostra que o grande Criador do universo é o mesmíssimo Deus que se relaciona de forma pessoal com as pessoas. E agora sim, a gente chega na peça central do capítulo, a criação detalhada do ser humano. O texto nos pinta um quadro de Deus não como uma força distante, mas quase como um artesão, sabe? Moldando sua obra-prima com todo cuidado e proximidade. O processo é descrito em 3 ações bem distintas. Primeiro, a formação a partir do pó da terra. Depois, vem o sopro divino, o fôlego de vida, um ato super direto e pessoal. E como resultado, o terceiro passo. O homem não apenas recebeu vida, ele se tornou uma alma vivente. E aqui tem um ponto que, segundo a interpretação da fonte, é crucial. Tá tudo na ordem das palavras. Um relato diz que o homem se tornou alma vivente. Isso sugere uma criação totalmente nova, direta. Essa ideia se opõe à perspectiva de que um ser vivo que já existia se tornou homem. É uma distinção que faz toda a diferença. E a mulher, como ela entra nessa história? Bom, o texto a descreve como uma auxiliadora. E é muito importante notar que, de acordo com a análise do material, esse termo não sugere, de forma alguma, inferioridade. Pelo contrário, ele destaca que o homem sozinho estava inadequado, incompleto. Ele precisava de um complemento perfeito para conseguir cumprir seu propósito. Ok, com todo esse contexto da criação bem estabelecido, vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo. Para tentar desvendar esse mistério geográfico do Éden, a gente vai recorrer a uma fonte histórica importantíssima da antiguidade. Nossa principal fonte para essa investigação é o historiador Flávio Joséfo, um cara que viveu ali entre os anos 37 e 103 d.C. O livro dele, A História dos Hebreus, é considerado um registro valiosíssimo para a gente entender o mundo antigo, vindo da perspectiva de alguém que viveu bem perto daquela época. Então, essa tabela resume a interpretação do Joséfo. Ele identifica o rio Gion com o famoso rio Nilo, lá na África. Os rios Hiddekel e Eufrates são os que a gente conhece até hoje como Tigre e Eufrates. Agora, a parte mais surpreendente, ele sugere que o Pison é o rio Ganges, na Índia. Se juntarmos tudo isso, o mapa que se desenha cobre uma área, uma área imensa do mundo antigo. E só para a gente ter uma ideia da escala monumental desses rios, vamos fazer uma comparação. O Nilo, que Joséfo identificou como o Gion, é super famoso pelo seu comprimento. Mas quando o assunto é volume de água, o nosso rio Amazonas o supera em mais de 6 vezes. Isso mostra a magnitude desses sistemas de rios que moldaram nosso planeta. E, finalmente, o capítulo se encaminha para a conclusão, passando da criação dos indivíduos para o estabelecimento da primeira instituição social e divina de todas, a base de toda a sociedade humana. O clímax desse relato todo é a instituição do casamento. Aquela passagem famosa, deixará o homem pai e mãe, estabelece uma nova unidade social.
O foco aqui não é só na procriação, como vimos no capítulo 1, mas sim no relacionamento, na formação de um novo lar, de uma nova família. E a gente encerra com essa reflexão. Como é que essas narrativas de origem, tão antigas, continuam a moldar a nossa compreensão de propósito, de relacionamento e de sociedade até hoje? É uma pergunta que ecoa através dos milênios e que nos convida a pensar sobre quem somos e por que estamos aqui.